Bom dia, queridos. Bom dia. Shalom. Fala shalom. Fala shalom para a pessoa que está ao teu lado. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu quero desafiá-los a estar aqui hoje à noite para receber os nossos irmãos do encontro com Deus. Muitos irmãos não estão aqui nesta manhã porque virão à noite, porque à noite nós vamos ter uma festa maravilhosa aqui. Vamos receber os irmãos que passaram pelo encontro com Deus. O encontro com Deus eram 3, agora são 2 dias, onde pessoas ficam na nossa chácara e ali elas são ministradas o tempo todo e voltam transformadas. É um verdadeiro encontro com Deus. Então, queridos, nós vamos recebê-los hoje no culto das 18 horas. Se você puder estar, vai ser muito bom. Eu sei que você fala assim, apóstolo, mas eu já vi no culto da manhã. Meu irmão, eu falo, quando eu era mais novo, eu vinha no culto, eu começava, para mim eu sempre aprendi o seguinte: domingo é o dia do Senhor. Então eu começava às 6 da manhã e terminava às 10 da noite. Mas era assim, 6 da manhã oração, depois vinha a escola bíblica dominical, depois vinha o culto da manhã, depois ensaio da banda, depois evangelismo à tarde, depois jovens 18 horas e culto às 20 horas. E eu não reclamava, muito pelo contrário. Hoje os crentes estão muito assim, não, já vim na igreja uma vez na semana, está muito bom. Meu irmão, a gente precisa mudar isso aí. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que você precisa se dedicar ao Senhor. Apóstolo, domingo é dia de fazer churrasco, pode fazer churrasco, mas primeiro, entregue adoração àquele que merece adoração. Então que você possa começar a mudar, transicionar um pouco mais a sua mente, entender que o domingo é o dia que eu reservei para adorar a Deus. Sabe por quê? A gente trabalha a semana toda, corre a semana toda, estuda a semana toda, cuida da casa a semana toda, faz tantas coisas a semana toda. E a pergunta é, quando que é que nós podemos parar um pouco mais para gastar tempo com Deus? Gastar tempo não, porque isso não é gastar tempo, mas para aproveitar o tempo com o Senhor. Amém? Então olha para o teu irmão e fala, meu irmão, domingo é dia do Senhor. Eu comecei no domingo passado trazendo um alerta para a igreja, um alerta que o Senhor, quando o Senhor escreve as 7 igrejas ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, ali ele faz elogios a algumas igrejas, como também ele traz alertas a outras igrejas. E no domingo passado nós começamos, queridos, a falar sobre 10 alertas que Deus está trazendo para a igreja. Domingo passado eu falei sobre 5 e hoje eu vou encerrar com 5. Ok? Eu quero que você esteja muito aberto e antenado para entender isso. Quando o Senhor escreve essas 7 igrejas, Ele está mostrando para as igrejas áreas que as igrejas precisavam corrigir, áreas que não estavam legais. E nós precisamos sempre, quando nós caminhamos a nossa vida cristã, nós precisamos ter alerta. Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para alegrar o coração do meu Pai? E quando você olha para essas 7 igrejas, na verdade, profeticamente, essas 7 igrejas representam as igrejas hoje. Esses mesmos alertas que ele traz para a igreja são problemas que muitas vezes a igreja enfrenta nos dias de hoje. Exemplo, nós começamos na semana passada, primeiro alerta, ele traz para a igreja de Éfeso, ali no capítulo 2, verso 4. E ali ele está falando que a igreja precisava manter a sua paixão por Cristo. Quando ele olha e fala assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja é maravilhosa, mas essa igreja estava vivendo um problema muito sério, que era perdendo a paixão, perdendo o amor, perdendo a devoção, perdendo a busca. E o Senhor alerta a igreja, e nós precisamos parar e pensar, será que em nenhum momento eu tenho perdido o primeiro amor? Será que em nenhum momento eu também como igreja não tenho caminhado de uma forma eu não tenho me dedicado tanto a Deus como antes? Lembra quando você se converteu? Aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela coisa toda. E o Senhor está dizendo para essa igreja, vocês perderam isso. A segunda carta, ele depois aqui em Apocalipse 2:10, ele fala com a igreja de Esmirna. E ele fala
ele mostra aqui, olha, aprenda a suportar e a lidar com as tribulações. Queridos, entenda uma coisa. Se tem algo que nós como igreja precisamos ter maturidade para entendermos, é que na vida cristã nós vamos enfrentar batalhas. Nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar o dia mau. E nós precisamos suportar as tribulações. Às vezes as tribulações vêm dentro de casa, do casamento. O que você vai fazer? Você vai separar? Às vezes o problema vem com o filho. O que você vai fazer? Você vai mandar o filho embora? Às vezes o problema vem na área financeira. O que você vai fazer? Você vai roubar um banco? Então nós precisamos entender que tribulações elas vêm, mas nós precisamos suportar essas tribulações. Mas suportar segundo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Um dia um marido falou assim: não, Deus manda suportar as pessoas, eu vou suportar minha esposa. Eu falei: meu irmão, você está distorcendo um pouco a Bíblia, né? Porque suportar não é você suportar, aguentar a pessoa, mas é você se tornar um suporte. É o marido se tornar o suporte da sua esposa. Eu me lembro, eu sou um pouco mais antigo, né? Lembra daqueles, eu vou buscar longe, chachim, aqueles vasos, lembra aquelas plantas? Chachim, como chama? É sachim, sei lá, aqueles. Existe ainda esse negócio aí? Existe? Ah, então não é tão antigo assim. Mas eu lembro que na casa da minha avó ela colocava em um suporte, e aí as folhas caíam, né? Ficava bonito. Mas o que é aquilo? É ser um suporte desse vaso. Eu vou falar vaso que é melhor do que pagar o mico nos sachim. É melhor ser o suporte, é suportar esse vaso para que ele fique bonito. Então às vezes, queridos, mesmo diante de tribulações, você tem que ser o suporte para que a pessoa cresça, para que a pessoa seja abençoada. Terceiro alerta, ele traz aqui para a igreja de Pérgamo. E ele fala aqui que você precisa tomar cuidado com os falsos ensinos e onde você se alimenta. Então tem pessoas aqui que são adeptos da internet, né? E que cria teorias. Eu conheço pessoas que desviaram da fé, se perderam literalmente, porque começaram a seguir doutrinas enganosas lá na internet, e se perderam, e simplesmente se desviaram. Então para a igreja de Pérgamo, ele está falando aqui para tomar cuidado com a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, porque era uma mistura de mundanismo, de imoralidade, e ele está trazendo esse alerta. Depois ele traz um alerta para a igreja de Tiatira, aqui no capítulo 2, verso 20 e 21. Cuidado para você não tolerar o pecado. Irmãos, cuidado com a tolerância do pecado. É só um pecadinho, não, isso aqui é só uma pornografinha. Isso aqui é só um vídeo pornográfico, mas não tem nada a ver. É só um namorado dormindo com a namorada em casa e você passando a mão. É só você suportar coisas aparentemente tão pequenas. E aqui quando ele fala para a igreja de Tiatira, ele fala: cuidado, vocês toleram Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, e ela seduz, ela ensina e seduz os meus servos à prostituição. E muitas vezes nós suportamos, nós toleramos pecados na nossa vida, e o Senhor está falando: corta. Tem lugares que nós não devemos ir, tem coisas que nós não devemos fazer, tem pessoas que nós não devemos andar, porque não traz nada de bom para nós. Tem pessoas que ficam simplesmente falando besteira o tempo todo, e você anda com essas pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado para não tolerarmos pecado. E por último, na semana passada, nós falamos, quando ele fala para a igreja de Sardes, nós precisamos ter uma vida e não só uma aparência. Sabe o que faz de conta? Eu pareço ser santo na igreja, mas no meu dia a dia eu falo palavrão. Eu maltrato a minha esposa, maltrato o marido, maltrato filhos, desobedece pais. Mas na igreja você olha assim, é um santarrão. Na igreja você olha assim, você está quase vendo a auréola na cabeça da pessoa, de tão santo que é. Mas chega dentro de casa, até o cachorro corre. Chega na empresa, todo mundo morre de medo, porque é grosso, maltrata funcionário. Chega na empresa, é o pior funcionário que tem. Então agora ele está falando para essa igreja em Sardes, que ela
ela não podia viver só de aparência. Por isso que ele diz: eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Irmão, você já pensou que seriedade o Senhor falar isso? Você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Então, queridos, eu quero que você pare e reflita nesses 5 tópicos que falamos semana passada. Será que eu ouvi, entendi e me alertei? E busquei uma mudança real? E agora eu quero trazer mais 5 alertas que eu quero que você entenda e que você pratique. 6º, ame a palavra e seja fiel a ela. Diga, amar a palavra. Diga, amar a palavra e ser fiel a ela. Ele fala para a igreja de Filadélfia: conheça as suas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor aqui, Ele traz um elogio. Ele fala para esta igreja: olha, apesar de vocês terem pouca força, vocês são fiéis, vocês não negam o meu nome. Quando o Senhor fala aqui, apesar de vocês terem poucas forças, Ele está dizendo porque a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, e não era uma igreja rica, era uma igreja que passava pelas suas dificuldades financeiras. Não era uma igreja expressiva como demais igrejas, mas o Senhor está olhando para essa igreja tão simples, está dizendo: olha, eu conheço vocês, eu conheço a pouca força que vocês têm, mas eu tenho algo que quando eu olho para vocês me alegra muito. Vocês são fiéis, vocês não negam o meu nome. E aqui então o Senhor, Ele faz uma promessa. Apesar dessa igreja ser uma igreja modesta, uma igreja pequena, Ele fala assim: olha, eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta que ninguém vai fechar. Eu vou começar a mover de uma forma tão maravilhosa na vida de vocês, no meio da igreja, que vocês vão viver tempos novos, vocês serão abençoados. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante de tantas situações que acontecem, eu quero dizer que eu estarei abrindo diante de vocês uma porta aberta e ninguém vai fechar, porque vocês têm guardado o meu nome. Queridos, entenda uma coisa: essa igreja é elogiada porque é uma igreja que não negocia princípios, que não negocia valores. É uma igreja que tem uma prática da palavra de Deus real. Então aqui o Senhor está chamando a atenção dessa igreja, porque é uma igreja que ama a palavra e é uma igreja que é fiel a ela. Se há algo, queridos, que chama a atenção de Deus, é quando nós somos uma igreja fiel àquilo que o Senhor ensina. Porque hoje nós estamos vivendo dias, queridos, onde a igreja tem se apostatado da fé, onde a igreja tem se desviado dos ensinamentos, onde Cristo não se tornou, não se tem mais como prioridade dentro da igreja. O homem se tornou o centro, o homem se tornou o mais importante. O que importa é eu estar bem, o que importa é eu estar feliz, o que importa é eu ganhar dinheiro, o que importa é eu me satisfazer, e por esse motivo atropela princípios da palavra de Deus. Quer ver uma coisa real? Quando ele fala para essa igreja que você é fiel, fiel, queridos, é fiel em tudo. É quando você olha para a palavra de Deus e você tem um ensinamento sobre fidelidade financeira e você a pratica. Fiel é quando você olha para o princípio de Deus para o casamento e você pratica. Fiel é quando você olha para o modelo de família que a Bíblia deseja e você pratica. Fiel é quando você olha para o pecado que muitas vezes te rodeia, tenta te dominar, e você rejeita o pecado porque você é fiel à palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo eras do achismo. Não, mas eu não concordo, apóstolo. Meu irmão, entenda uma coisa: uma igreja fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, ele não vai viver os princípios daquilo que ele concorda, mas ele vai viver os princípios daquilo que ele aprende pela palavra de Deus. Porque o que importa não é o que você pensa, o que importa é o que a Bíblia diz. Então uma igreja fiel é uma igreja que medita, ama a palavra, medita na palavra de Deus de dia e de noite, mas não apenas medita, mas aplica a palavra na sua vida.
Porque quando você olha para os religiosos do passado e até os religiosos de hoje, são religiosos que conhecem a Bíblia, eles conhecem a palavra, mas eles não a praticam. Eles fazem com que a palavra seja um interesse pessoal. Não, algumas coisas eu gosto, mas o que eu não gosto eu rasgo. Então eu preciso ter uma conduta e uma vida segundo aquilo que a Bíblia me diz. Então nós estamos vivendo uma era hoje, queridos, onde querem atualizar a Bíblia, porque algumas coisas vêm de desencontro àquilo que eles pensam. Então se é o que eu não gosto, então vamos atualizar. Não, isso aqui, o texto está fora do contexto. Não, isso aqui é para aquela época. Não, isso aqui não tem nada a ver para os dias de hoje. Não, isso aqui Deus não está dizendo assim. E aí nós começamos a aceitar o pecado como se fosse algo natural. E quando nós começamos a falar o que a Bíblia diz, algumas pessoas se ferem, se magoam. É como se nós estivéssemos criando doutrinas nossas. É como se nós estivéssemos mostrando aquilo que nós queremos. Não, queridos, nós estamos ensinando aquilo que a Bíblia diz só. Agora, o que a Bíblia diz, muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto, vai nos confrontar. Queridos, o meu maior medo é ter pregado a muitos, depois de ter pregado a muitos, ser rejeitado pelo Senhor. Então nós precisamos ter essa preocupação. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que ama a palavra e a pratica, e é fiel a ela. Então o Senhor está olhando para essa igreja modesta, para essa igreja simples, para essa igreja que não era abastada financeiramente. O Senhor está dizendo: olha, vocês são fiéis, vocês não me negam. Isso tem alegrado o coração do Pai, e Ele está liberando uma promessa. Eu vou abrir portas, vocês vão viver o sobrenatural, vocês vão ter colheitas segundo a fidelidade de vocês, porque vocês são fiéis, vocês vão viver esses princípios da palavra. Eu quero que você hoje, meu irmão, abra sua visão espiritual e faça uma pergunta para você. Eu amo a palavra. Eu tenho sido fiel à palavra, nas minhas práticas, nas minhas condutas, na minha fala, na minha forma de conduzir o meu casamento, na forma de lidar com as pessoas. Será que eu tenho vivido a vida que agrada a Deus, ou será que eu tenho vivido segundo os meus valores, segundo os meus princípios? Essa era uma igreja que chamava a atenção do Senhor. E o alerta aqui é para que nós possamos viver segundo o padrão desta palavra. A igreja precisa permanecer, diga permanecer, fiel à palavra. Mesmo diante, queridos, dessas atualidades, mesmo diante da atualidade, mesmo diante deste mundo que vivemos hoje, nós precisamos nos manter fiel à palavra. João 8,31 diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem são os discípulos verdadeiros de Jesus? Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que permanecem firmes, diga firmes, na palavra do Senhor. Agora, cuidado, porque vai surgir muitas situações para descredibilizar a palavra de Deus. Vai surgir, queridos, situações para que você não permaneça fiel à palavra, mas fiel àquilo que você acha que você tem que fazer. Cuidado. Olha para o teu irmão e fala: cuidado, meu irmão. Fala para ele: cuidado, é alerta, cuidado. Cuidado com aquilo que vai surgir, cuidado com pensamentos, cuidados com crenças. Queridos, nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Agora deixa eu te dar um conselho. O verdadeiro amigo são aqueles que falam o que as pessoas têm que ouvir, mas não são aqueles que passam a mão na cabeça dos outros. Tem gente que para agradar o outro concorda com tudo. O cara fala lá: não, eu tô adulterando, eu tô saindo com uma outra mulher,
Aí a pessoa não quer magoar, fala, ah, que legal, e você está feliz? Se você está feliz, ser feliz é o que importa. É o que diz hoje o discurso, né? O que importa é a sua felicidade. A Bíblia fala isso. O que importa é a sua felicidade. O que importa é o que a Bíblia diz. Então o amigo não é aquele que fala o que o outro gosta, mas o amigo é o que fala o que o outro precisa ouvir. Então um crente fiel, ele não concorda com coisas erradas, ele não passa a mão e nem simplesmente se omite. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro me omitir. Quem cala, consente. Então se você é amigo fiel, fala o que a Bíblia diz. Ah, apóstolo, mas se não gostar, problema dele. Mas o que você tem que fazer é falar o que a Bíblia diz. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. 7. Cultive sempre o fervor. Diga, cultive sempre o fervor. Agora ele fala para a igreja de Laodiceia. Essa igreja vai ser chamada a atenção aqui de muitas formas. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheça as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu irmão, olha que palavra dura, olha que palavra pesada. Jesus aqui, ele mostra que ele sente repulsa por uma igreja fria ou por uma igreja morna. Uma igreja morna é uma igreja que dá repulsa no Senhor. E talvez você me pergunte, apóstolo, o que é ser uma igreja morna? Queridos, quando existe falta de dedicação. A falta de dedicação aqui é a mensagem principal à igreja de Laodiceia. O Senhor está dizendo, a igreja de Laodiceia, sabe qual que é o problema de vocês? A mornidão. Sabe aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? É aquela igreja que não sabe se vai ou se fica. É aquela igreja que está dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, mas lá fora tem um comportamento mundano. Lá fora aceita pecado como se fosse algo natural. Essa igreja é chamada de igreja morna. É uma igreja que vive dentro da igreja os princípios de Deus, mas no mundo vive os princípios do mundo. A Bíblia fala de 2 reinos. Não existe reino do meio, é o reino da luz ou o reino das trevas. Ou você faz parte do reino da luz, ou você faz parte do reino das trevas. Mas o Senhor está dizendo para essa igreja, uma igreja morna que está no meio do caminho, uma igreja que não tem fervor, uma igreja que não tem devoção, uma igreja que não tem busca, uma igreja que não tem amor, é uma igreja morna, é uma igreja do tanto faz. Você já lidou com aquela pessoa? Tanto faz vir na igreja, tanto faz não vir. Tanto faz adorar a Deus, tanto faz não adorar, tanto faz, é a igreja do tanto faz. É uma igreja, queridos, que a sua postura é indiferente. Sabe, uma pessoa indiferente, complacente em relação à fé e às obras cristãs. Não é aquela pessoa que tem temor, não tem devoção, não é aquela pessoa que quer crescer em Deus, não é aquela pessoa que busca viver uma vida de santidade, mas é aquela pessoa que tanto faz, é aquela igreja que não está preocupada. É aquela pessoa que simplesmente vir na igreja e não vir, não faz diferença. E aqui o Senhor há um desejo de uma definição. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você diz cristão verdadeiro e segue os princípios da palavra, ou você vai para o mundo e pronto, meu irmão. Pelo menos você não se engana, pelo menos você sabe que você vai para o inferno e pronto. Mas o problema, queridos, é quando nós ficamos levando aquele evangelho frio, aquele evangelho morno, aquele evangelho que quando alguém pergunta, você tem convicção que você vai para o céu? Não sei. E sabe por que não sabe? Porque a sua vida não é uma vida no altar de Deus, não tem vivido uma vida de santidade, não tem vivido uma vida segundo o princípio da palavra. É uma vida de agente secreto. No mundo ninguém sabe que você é crente, só sabe que você é crente dentro de casa.
É a pessoa que está dentro da igreja, mas dentro de casa tem um comportamento mundano. Não aplica a palavra, não vive a palavra, não ama a palavra, não vive os princípios de Deus. Então aqui o Senhor, Ele está olhando para essa igreja e Ele está dizendo: olha, você precisa se definir, você precisa se decidir. Ou você é quente ou você é frio. Ou você me busca ou você não me busca. Ou você é uma pessoa que tem um coração no Senhor ou não é. Mas esse mais ou menos cria uma ação em Deus. E qual é a ação? A minha vontade é vomitar você da minha boca. Queridos, você já pensou que palavra séria é essa? O meu desejo por uma igreja morna é vomitar. Eu poderia trazer o contexto dessa situação, da cidade, das águas. Não, nada disso importa aqui. O que importa, queridos, é que nós precisamos nos posicionar. O que importa é que nós precisamos ter uma vida alinhada com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Eu preciso decidir o que eu sou. Eu não posso viver essa vida que desagrada a Deus e que causa essa repulsa no Senhor. Às vezes vem para a igreja, vem por vir, não tem vontade de adorar, não tem vontade de buscar, não tem vontade de estar na presença de Deus. Lembra aquele filho obrigado que fala assim: ó, eu tô aqui, mas meu coração está longe. É aquele exemplo do senta, não senta. Menino, senta, não senta, senta, não senta. O professor vai lá e bota ele sentado. E falou: agora você está sentado. E ele olha e fala assim: eu estou sentado, mas meu coração está de pé. Eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu venho por obrigação, queridos. Deus quer levantar uma igreja forte. Nesses dias Deus quer levantar uma igreja apaixonada, uma igreja que o busca em espírito e em verdade. Talvez você pergunte: apóstolo, qual que é a marca de uma igreja? Uma igreja quente, uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que atrai a presença de Deus. A marca de uma igreja que atrai a presença de Deus é o mover do Espírito. É quando você vem, você está aberto para o Espírito e fala: Espírito, eu estou aberto, pode mover, toca-me, tu tens toda a liberdade. É quando há vontade de adorar e você vem e você o adora em espírito e em verdade. Quando existe a verdadeira comunhão entre o corpo de Cristo, onde você recebe a palavra viva de Deus e permite essa palavra te transformar de dentro para fora. Esta é a igreja que Deus deseja. É a igreja que quando você sai daqui, meu irmão, a sua vida condiz com aquilo que você crê, com aquilo que a palavra de Deus diz. Você vive uma vida de santidade, você repulsa todas as obras malignas, todas as obras da carne. Eu não estou dizendo, meu irmão, que uma pessoa, uma igreja santa é uma igreja que não tem os seus desafios. Não tem. Tem os seus desafios, tem as suas batalhas, tem as suas lutas, mas é alguém que não se entrega às paixões deste mundo, mas é alguém que deseja estar na presença do Pai. É alguém que deseja estar diante do Pai. É alguém que deseja o Pai. É alguém que ama o Pai acima de todas as coisas. É alguém que não negocia com o mundo, não negocia com o pecado, não negocia com os valores dessa terra, porque o teu coração está cheio de Deus, cheio, e o seu desejo é agradá-lo, seu desejo é adorá-lo. Ah, Deus, esse é o nosso prazer. O nosso prazer é te adorar. O nosso prazer. Oh, levante suas mãos e declare: onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Entrar neste lugar em Deus. Uma igreja quente é uma igreja que quer entrar no lugar em Deus, onde o pecado não o encontra, onde o desânimo não bate na sua porta, mas ele está cheio da presença do Pai. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
tudo por amor e com alegria. É dono dos meus dias e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É dono dos meus dias. Romanos 12:11 diz: não falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Não falte a vocês o zelo, não falte a vocês a dedicação, não falte a vocês a diligência, não falte a vocês o empenho. O Senhor hoje, Ele quer uma igreja que se derrama na presença dEle, uma igreja que o busca, uma igreja que paga o preço, uma igreja que entra na adoração e se esquece de tudo, mas quer mais o Senhor. É essa igreja que Ele deseja, é essa igreja. Oitavo, nunca se apoie no materialismo. Ainda falando para a igreja de Laodiceia, aqui no capítulo 3, 17 e 18, ele diz: Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade conhecida como uma cidade muito rica, como uma cidade muito próspera. E a igreja do Senhor estava vivendo essa autossuficiência, estava dizendo: não, olha, nós estamos simples, nós somos abastados, nós somos abençoados, nós temos tudo que precisamos, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Era uma igreja, queridos, que tinha um sentimento de independência. Nós somos prósperos. E quantas vezes, queridos, isso acontece conosco? Melhora um pouquinho o padrão de vida, nos achamos. Melhora um pouquinho o padrão de vida, agora acha que não precisa de mais nada. Melhora um pouquinho, está ganhando um pouco melhor, melhorou o salário, o patrão deu um salário melhor, abriu a sua empresa, está caminhando bem. E aí vem alguns sentimentos ruins. E o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está desafiando essa igreja a reconhecer a sua condição espiritual. O Senhor está convocando, está desafiando esta igreja a reconhecer a sua condição espiritual. Primeira pergunta que eu quero fazer: como você está espiritualmente? Qual é a sua condição espiritual? Fervoroso, buscando o Senhor profundamente, amando o Senhor acima de tudo, levantando um altar de adoração ao Senhor na sua casa, meditando na palavra, amando a palavra, servindo ao Senhor. Então aqui o Senhor está mostrando que apesar da riqueza material que esse povo tinha, que essa igreja tinha, eles estavam espiritualmente empobrecidos. Então espiritualmente, materialmente estava bem, mas espiritualmente eles eram pobres. E sabe o que é o pior? Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não gosta de enxergar. É o verdadeiro eu cego. É aquela pessoa que se acha o bambambam, acha que está tudo maravilhoso, está tudo bem, não preciso mudar em nada. Se chama de eu cego. E essa igreja, eles tinham um eu cego terrível. Eles achavam que estava caminhando bem, mas eram pobres. E aqui o Senhor então dá alguns conselhos para eles. Primeiro conselho: que vocês comprem ouro provado no fogo. Quando se fala do ouro provado no fogo, simboliza aqui a riqueza espiritual.
Simboliza aqui algo que só pode vir do Senhor, só pode vir de Cristo. Mas esse evangelho, ele precisa ser passado pelo fogo. Já viu aquele crente que quando tudo vai bem, glória a Deus e aleluia, mas quando ele é passado pelo fogo, ele não é aprovado? Sabe por que muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida, queridos? Porque você está passando pelo fogo e Deus quer saber o que está aí dentro. Porque é na hora que pisa no teu calo que revela quem você é. É na hora que fala o que você não gosta que revela quem você é. Já viu o crente que roda a baiana? Eu sou muito bom, mas não mexe comigo não. Até o capeta se torna bom se não mexer com ele, meu irmão. Então esse negócio de eu sou muito bom, mas não mexe comigo não, revela que você precisa passar pelo fogo para revelar o que está aí dentro. Porque quando alguém fala o que você não gosta, faz o que você não gosta, pisa no seu calo, ou acontece alguma coisa que você não gosta, você revela o cão, quer dizer que você não passou uma experiência verdadeira com o Senhor. Então nós precisamos, aqui o Senhor está dizendo para essa igreja: olha, vocês têm um eu cego terrível. Vocês se acham e na verdade vocês não são. Vocês acham que porque materialmente está bem, vocês estão espiritualmente bem. Não estão. Então aqui o primeiro conselho: compre ouro provado pelo fogo. Que seja um evangelho verdadeiro, que seja um evangelho onde Cristo é o centro, que seja uma vida transformada. Mesmo quando você passa pelas lutas, você faz como Marcos Nascimento: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Lembra do Marcos Nascimento? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É Lázaro. Eu queria ver se vocês estavam atentos. O Lázaro é da época do André. É por isso, é por esse motivo. Lázaro, eu vou passando. Olha, já dei essa autoria para o Matos. Nossa, que coisa. Então a grande verdade, Lázaro, ele cantava essa música: vou passando pela prova dando glória a Deus. E Lázaro morreu do quê? Covid. Agora, deixou de ser homem de Deus? Deixou de ser homem de Deus? Homem de Deus. Agora, passou por uma prova terrível. Então nós precisamos começar a entender, queridos, que algumas provas revelam o nosso caráter. Diga: provas revelam o nosso caráter. Diga mais forte: provas revelam o meu caráter. As provas que você... Palavras de conhecimento para você agora. A prova que você está passando hoje está revelando quem você é. E agora você precisa ter um eu, onde você vai enxergar: eu tenho que mudar. Porque as suas provas de hoje, Deus está testando o teu caráter. E dessas provas você vai sair aprovado ou reprovado. Aprovado ou reprovado. Segundo conselho que o Senhor dá a essa igreja: primeiro, compra ouro provado pelo fogo. Segundo, compra roupas brancas para que vista. A roupa branca significa, que simboliza pureza e justificação em Cristo. Queridos, nós não somos justificados pelas nossas obras ou por aquilo que somos, não. Somos justificados por Cristo. E agora aqui o Senhor está dizendo para esta igreja: olha, vocês precisam trocar suas vestes, a sua pureza. Justificação tem que ser em Cristo, não é por aquilo que vocês têm ou por aquilo que vocês fazem. Porque vocês têm dinheiro, vocês se tornam bons, vocês acham que vocês são merecedores. Não são. A justificação vem através de Cristo. E terceiro, colírio para ungir os teus olhos. E é interessante que essa cidade, queridos, era uma cidade onde a medicina, ela era muito forte. E era uma cidade onde a medicina também, eles tinham colírios para os olhos. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, por mais que a medicina de vocês tem colírio, os melhores colírios do mundo, vocês são cegos. Vocês não conseguem enxergar. Então meu conselho: compre colírios para ungir os seus olhos. Abrir a visão espiritual, queridos. Se tem uma coisa que nós precisamos, é abrir a nossa visão espiritual. Porque tem muita coisa que nós estamos vendo como algo natural e é sobrenatural, é algo espiritual. Tem muitas situações que nós entramos, que nós achamos que é algo normal, não é, é espiritual.
Queridos, existe um mundo espiritual acima de nós, uma batalha espiritual travada em cima de nós, e nós precisamos entender que o diabo todos os dias ele tenta destruir o seu caráter, destruir o seu casamento, destruir as suas finanças, destruir a sua relação com Deus, destruir a sua fé, todos os dias. Para de ficar olhando para as coisas como se as coisas fossem normal. Não é normal, nós estamos numa batalha espiritual. Todos os dias o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor diz: ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então eu preciso me levantar como profeta dessa nação. Eu preciso começar a entender o que está acontecendo dentro de casa, o que está acontecendo nas minhas finanças, o que está acontecendo no meu casamento, o que está acontecendo na minha vida. A frieza espiritual não é cansaço. Olha para mim, frieza espiritual não é cansaço, apatia não é cansaço, mornidão não é cansaço, distanciamento de Deus não é porque você trabalha muito, mas é porque o diabo quer tirar você da presença do Pai. Você consegue entender isso? E o Senhor está chamando essa igreja a conhecer as verdadeiras riquezas. A riqueza não consiste nos bens, a segurança não consiste nos bens, no valor dessa terra. E essa igreja, ela tinha segurança nos seus bens, o valor, tudo era depositado aqui. Eles olhavam para os seus bens como se fosse a melhor igreja do mundo, e não eram. Cuidado, meu irmão, para que você não trabalhe apenas para conquistar dinheiro, aquilo que é material. Cuidado. Tem muita gente trabalhando demais e perdendo seus filhos. Tem muita gente trabalhando demais e perdendo a sua fé. Tem muita gente trabalhando demais e perdendo o tempo bom, precioso que o Senhor tem nos proporcionado. Tem pessoas que não têm tempo de vir para a igreja, não tem tempo de adorar a Deus, não tem tempo de cuidar dos filhos, não tem tempo de sair com o marido, não tem tempo de viajar, não tem tempo de fazer nada, porque eu preciso construir, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, meu irmão, cuidado. Qual é o seu nível de contentamento? O Senhor quer te levantar para que você marque esse tempo, mas logo, logo chegará o dia onde você dirá: não tenho mais prazer, não tenho mais contentamento, e tudo que você tem construído, para quem será? Louco. A Bíblia chama de louco. Essa noite te pedirei a tua alma, e tudo aquilo que você tem preparado, para quem será? Muda a sua vida, meu irmão. Não tenha segurança nas finanças. Cuidado. 9, seja trabalhador e dedicado. Efésios 2:2. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quando o Senhor está falando com a igreja de Éfeso, Ele olha para essa igreja e fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu conheço a luta, a batalha que vocês têm para rejeitar tudo aquilo que não vem de mim. A igreja de Éfeso era a igreja que era reconhecida com a capacidade de discernir os falsos apóstolos, aqueles que traziam ensinamentos errados, aqueles que se esforçavam para ter uma doutrina saudável. E o Senhor está dizendo: olha, eu me alegro quando eu olho para o seu esforço, eu me alegro quando olho para você e vocês têm preservado a doutrina, vocês amam a minha palavra, vocês rejeitam ensinamentos errados. Eu conheço o esforço e o trabalho de vocês, eu conheço a batalha, a luta que vocês têm travado, eu conheço, eu sei. E aqui o Senhor traz uma mensagem de encorajamento a essa igreja. Queridos, nós precisamos começar a entender que somos chamados por Deus para marcar um tempo. E o nosso trabalho não pode ser apenas um trabalho secular, mas o meu trabalho precisa ser um trabalho dedicado a Deus, ao Senhor. Eu preciso começar a me dispor mais.
Entenda uma coisa, na igreja você se depara com pessoas que se entregam, que fazem, que mergulham. Algumas pessoas às vezes chegam para nós e falam: apóstolo, por que não abre um culto na quinta-feira? Sabe por que não dá para abrir, meu irmão? Tem gente que faz coisa demais. Tem gente que a semana inteirinha está tomada. Tem gente que começa aqui no domingo e só termina no outro domingo. Estão trabalhando para Deus, é um ensaio, é um GND, é reunião de liderança. Eles estão trabalhando, eles estão envolvidos, eles estão fazendo, porque eles querem ver a obra de Deus crescer, eles querem ver os ensinamentos do Senhor sendo implementados. Eles estão trabalhando, eles estão vivendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Agora tem quem não faz nada. E algo que eu quero chamar a sua atenção hoje, meu irmão: você precisa começar a se levantar, não apenas para ser um bom profissional na terra, porque tudo que você faz na sua vida profissional na terra, meu irmão, não tem valor no céu. Você precisa começar a contribuir com o reino, e entender que lá na sua vida profissional, você precisa ser um agente de Deus, um agente de milagres, alguém que prega, alguém que fala, alguém que traz a palavra de Deus. É isso. Você precisa ser uma pessoa dedicada a fazer algo para o reino, algo para Deus. Você precisa ser uma pessoa, querido, que não se preocupa apenas com a sua vida. Então, quando o Senhor olha aqui para essa igreja em Éfeso, Ele está dizendo sobre a sua dedicação, sobre o seu trabalho, pela doutrina, pela conservação da doutrina, a sã doutrina. Mas Ele está dizendo também de uma igreja comprometida. Olha para o teu irmão e fala: até que ponto você é comprometido? Quando você olha aqui para Efésios capítulo 4, verso 11: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe por que o Senhor deu os 5 ministérios? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe por que o Senhor levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para preparar os santos para o ministério. Nós estamos aqui numa preparação, queridos, onde todos têm um ministério. Diga: eu tenho um ministério. Diga mais forte: eu tenho um ministério. Todos têm um chamado, todos têm um ministério. E Deus tem levantado aqui apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, para te preparar para que você exerça o seu ministério com maturidade, com perseverança, para que você não seja levado por qualquer doutrina, mas que você seja fiel ao chamado de Deus. E por último, cuide para que a igreja seja cristocêntrica. Para a igreja de Laodiceia, novamente aqui no capítulo 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando o Senhor olha para a igreja de Laodiceia, a igreja da mornidão, a igreja onde a sua fé era uma fé morna, uma igreja, queridos, onde a riqueza material e autossuficiência era algo tão visível. A igreja de Laodiceia, a igreja tão conhecida pela prosperidade, uma igreja tão conhecida porque era uma igreja que se tornou indiferente às coisas espirituais. Mas aqui, queridos, Deus agora, Ele faz uma oferta para esta igreja. O Senhor olha para esta igreja e o Senhor agora diz: olha, os seus erros, suas falhas, seus pecados, seu comportamento errado, mas eu quero dizer uma coisa: eu estou na porta do coração de vocês e eu estou batendo. Se você me ouvir, se você abrir a porta e se você deixar eu entrar, eu vou transformar esse comportamento errado. A igreja, querido, é uma igreja onde Cristo é o centro. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor está batendo na porta. O Senhor está na porta dizendo: eu quero entrar,
Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua casa, eu quero mudar seu coração. Apesar de tudo aquilo que muitas vezes o Senhor não gosta, Ele está disposto e disponível para mudar as nossas vidas. O homem muitas vezes ele quer estar no centro, mas no centro da igreja está o Senhor. O Senhor está no centro da mensagem, o Senhor está no centro da adoração, o Senhor está no centro da oração, o Senhor está no centro de tudo. Ele é por Ele, é para Ele, e o que importa aqui é Ele. E hoje Ele está dizendo: filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Apesar de muitas coisas o Senhor não gostar, hoje Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero mudar a sua vida, eu quero trazer um novo tempo, eu quero escrever uma nova história. Que amor é esse? Que amor é esse? Queridos, que amor é esse que nos leva a fazer tantas coisas erradas, e assim mesmo Ele nos ama, e Ele nos deseja, Ele nos quer, Ele quer mudar a nossa vida. Este é o amor do nosso Deus, este é o amor de Jesus por nós. Obrigado por este amor. Obrigado, obrigado pelo teu cuidado. A igreja, ela precisa voltar a colocar o Senhor no centro. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o nosso Deus. Quero que o ministério de louvor venha à frente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Dentro desses 10 ensinamentos alertas, eu não sei qual você precisa hoje se posicionar, mas há um desejo de Deus. Eu estou à porta, e eu quero mudar a sua vida, eu quero restaurar a sua história. Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Tudo, tudo é por causa dele. Tudo é por causa dele. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se você que entendeu esses alertas, e hoje você quer se posicionar em algum momento, em alguma área com Deus, eu quero que você venha aqui no altar, eu quero orar por você hoje.